A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Você se inscreve gratuitamente. Grande número de irmandade que está se juntando a nós aqui na plataforma digital. Já somos quase 3.000 irmãos. E Deus abençoe pelos irmãos que compartilham nossos vídeos. Nosso vídeo de ontem causou grande impacto, né? Comparta nossos vídeos para a sua família, para o seu neto, para o seu pai, primos e amigos. O nosso compromisso aqui com a Sagrada Escritura. Teve alguns irmãos que vieram no comentário e não entendeu, né, o que eu postei no vídeo de ontem, falando que eu não tinha defendido a salvação pelo arrependimento genuíno. Irmão, os irmãos podem entender que quando eu falei dos pilares da salvação, que se trata de calvinista e arminiano, eu falei dos pilares: arrependimento, fé, regeneração, justificação, né? Mas a salvação, o pré-requisito da salvação é arrependimento, é fé, é conversão, é regeneração. São esses os componentes da salvação. Hoje nós vamos falar sobre o pré-requisito da salvação. Eu vou colocar aqui numa linha sequencial, mas a forma que eu vou abordar vai ficar um pouco diferente para os irmãos entenderem. Entendeu? Então vamos falar aqui dos pré-requisitos da salvação, que é arrependimento, fé, conversão, regeneração. Coloco na sequência, mas na hora de explicar vai ficar um pouco diferente para os irmãos entender como é que essa obra da salvação acontece. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 1, versículo 15, irmãos. E lá, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, lá está escrito, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus, capítulo 3, verso 1 a 3, João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Agora vamos ver Lucas, capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas, do verso 2, 3 ao 4, né, que tem também essa expressão do arrependimento que disse: ele, porém, disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, porque pereceram das coisas? Não, não era. Eu vos afirmo, se porém vos não arrependeis de todos, igualmente perecereis. Aqui Cristo está falando sobre a morte dos galileus
E a torre de Siloé que caiu em cima dos galileus. E eles falaram para o Senhor, então esses daí são os mais pecadores de todos os homens. E Cristo falou, não, porém eu vos digo, se não vos arrependeste de tal modo, não entrareis no reino do céu. Agora, vamos para outro texto. Atos 3 e 19. Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei, para que sejais cancelados os vossos pecados. Atos 8 e 37. Atos 8 e 37. Isso daqui tudo é o pré-requisito para a salvação. Aqui está falando a respeito de Eunuco e o Filipe. E que Filipe estava aqui falando para o Eunuco, né? E Filipe diz aqui no verso 37, Filipe respondeu, é lícito se creis de todo o coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, Atos, capítulo 16, e verso 31. Respondeu-lhe-se, depois trazendo-os para fora, aqui está falando do carcereiro de Filipos. Está falando da conversão do carcereiro de Filipos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, postou-se diante de Paulo e Sila. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para me salvar? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo e tu e tua casa. E agora, vamos para este último texto aqui. Que está na epístola do apóstolo Paulo, né, a Tito, capítulo 3, da epístola do apóstolo Paulo, capítulo 3, do verso 4 ao 5, que diz assim, quando, porém, manifestou-se a benignidade de Deus, de nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, irmãos, agora vamos entrar no assunto. Irmão, o coração do homem é ilustrado pela palavra de Deus como um coração de pedra. Nós encontramos em Ezequiel, capítulo 11, do 19 ao 20, Deus buscando o seu povo, né? E diz lá que o Senhor saiu ao encontro do seu povo para tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração de carne. O que significa isso? Significa que o coração de pedra é uma figura de linguagem que o profeta usa para ilustrar a incredulidade do homem, mostrar que o homem tem um coração insensível. Então Deus vem e tira o coração de pedra, aquele coração ímpio, incrédulo, ateu,
E aí quando Deus tira esse coração de pedra, Deus dá um coração de carne. É uma figura de linguagem de um coração amolecido, de um coração sensível à voz de Deus. Aí, com a pregação do Evangelho, né, a pessoa fica sensível à voz de Deus. A pessoa se arrepende e crê no Evangelho e é salvo. Mas antes de vir o arrependimento, vem antes uma ação sobrenatural de Deus. Deus vem primeiramente e prepara o coração do homem. E prepara todo o ambiente do coração do homem para o homem crer no Evangelho. Se arrepender e crer genuinamente no Evangelho. E aí acontece a salvação. Mas, irmão, nós devemos entender uma coisa. Lázaro, quando estava na sepultura, teve 3 coisas que aconteceu na vida dele. Primeiro, Deus deu vida para ele. Depois, ele ouviu a voz de Cristo. E depois, ele se levantou. Então, não é possível a pessoa se arrepender e crer no Evangelho sem que primeiro Deus dê vida para ele e tire os tampões dos ouvidos, para ele ouvir a pregação do Evangelho. Aí se conclui toda a obra da salvação. Eu entendo que é uma unidade só. Regeneração, arrependimento, fé e conversão. Eu entendo que todas as coisas acontecem de uma hora só. Só que a regeneração vem um pouco antes, né? E aí encontra-se arrependimento, fé, conversão e regeneração, e a pessoa nasce da água do Espírito para Deus. É isso que está escrito na Escritura. E a pessoa recebe a ação regeneradora do Espírito Santo e nasce para Deus. Então, é muito claro também, Ezequiel 36 e 23, fala que Deus joga a água pura e limpa no coração do salvo. O outro vídeo que eu vou falar vai ser sobre as bênçãos da nova aliança, que tem a ver com o novo nascimento. É um assunto muito magnífico. As bênçãos, os benefícios concedidos pela nova aliança em Cristo. Isso será o próximo vídeo. Então, irmão, comparta os nossos vídeos. Nosso assunto é um assunto genuíno. Muitos irmãos, muita irmandade, né, nos aciona no privado, no WhatsApp, falando que está abrindo a mente da irmandade. O Evangelho que nunca foi ensinado dentro da congregação, agora as suas mentes estão sendo abertas e iluminado para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.